bondade, pela tua misericórdia. Sem ti nós não somos nada e nem ninguém. Te agradecemos pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos. Aleluia. Pode sentar aí. Meu Deus amado, poderoso. Bom dia primeiro, né? Estamos aqui no primeiro seminário do ano. Graças a Deus passamos bem. Da metade do ano passado para cá, é onde nós começamos a ter os seminários teológicos, e para mim tem sido uma bênção, graças a Deus por isso, porque Ele tem nos iluminado, tem nos mostrado, tem me ajudado a passar para vocês este conhecimento, estas aulas, e através deste estudo nós podemos nos aprofundar mais na palavra do Senhor. Mas antes de iniciarmos o seminário propriamente dito, eu preciso tratar aqui da ementa anual que nós teremos de seminários ao longo do ano. Serão 12 seminários ao longo do ano. Então eu dividi esses 12 seminários em 4 blocos de 3 seminários, tratando de cada assunto em específico referente ao bloco. Porém, estes assuntos se complementam, ou seja, é uma linha cronológica que nós vamos tratar do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3 e do bloco 4. Daí a importância de permanecer e continuar no seminário, porque o que foi dito no seminário não será repassado se houver falta, mas se tiver alguma falta justificada, alguma coisa que aconteceu extraordinária, eu posso dar um jeito de eu mesmo me disponibilizar para passar, pelo menos de forma resumida, o que nós conversamos no seminário anterior. Agora nós vamos tratar da ementa, vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar, o que nós vamos falar, o que nós vamos estudar ao longo de todo o ano de 2026. Vamos passar aqui. Então, a ementa anual dos nossos seminários são 12 seminários em 2026, no começo, dividido em 4 blocos, com 3 seminários. O objetivo disso é termos uma progressão na história da igreja, onde a própria progressão nos mostra um conteúdo cronológico, um conteúdo que é sequencial, não aleatório. E não haverá repetição de assuntos, como eu já tinha dito anteriormente. Pode passar, né? Então, o nosso primeiro bloco é a continuidade do último seminário que nós tivemos em dezembro. O seminário que nós tivemos em dezembro, nós tratamos do avivalismo e do iluminismo, onde nós vimos como expoente do período avivalista, do século XVIII, o reverendo John Wesley. Nós conhecemos um pouco da história dele, porém nós não ficamos atrelados a John Wesley propriamente dito. Nós vimos um pouco do avivalismo e o porquê se deu o avivalismo com a incidência do iluminismo. A respeito do iluminismo, nós vemos René Descartes, nós vimos Rousseau, nós vimos John Locke. Então nós entendemos o porquê originou aquele período de frieza espiritual. Porém, neste primeiro bloco, o bloco do avivalismo, onde nós inauguramos 2026 com os seminários, nós vamos tratar do avivalismo em si. Nós vamos ver as bases bíblicas do avivalismo, nós vamos ver o avivamento dentro da Bíblia, em seu contexto, em sua explicação, em sua época e do porquê ele se deu. Já adiantando, nós podemos dividir o avivamento na Bíblia em 2 partes, em um único avivamento, porém com 2 objetivos diferentes. O primeiro objetivo foi missionário e o segundo foi o avivamento individual. Porém, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Agora, o segundo seminário do primeiro bloco vai ser a respeito do grande despertar, onde nós temos um grande expoente da pregação no mundo, mais propriamente dito na Inglaterra. Nós vamos falar sobre o Jonathan Edwards, no segundo seminário do primeiro bloco. Pode passar. Agora, no terceiro seminário do primeiro bloco, nós vamos concluir com um avivamento na rua Azusa, que é onde veio a inspiração para os pentecostais, que somos nós. Então nós vamos finalizar o primeiro bloco, sabendo de onde saiu essa nomenclatura, os pentecostais, que graças a Deus somos nós somos uma geladeira ambulante. Agora no segundo bloco, então nós temos aí, recapitulando o primeiro bloco, primeiro, segundo, terceiro seminário, nós temos janeiro, fevereiro e março. Então até março nós vamos tratar do período avivalista. Agora, a partir de abril já se inicia o segundo bloco,
é a respeito da história da igreja. Nós vamos ver de onde saiu a igreja, onde estava, mas dentro da Bíblia. Nós vamos ver as referências de igrejas difundidas dentro da Bíblia. Por que eu quis ressaltar isso? Porque a Igreja Católica vive falando que eles são a primeira igreja, mas a Igreja Católica nada mais é do que uma extensão do Império Romano. A igreja cristã não é nem ocidental, é oriental, lá do Oriente Médio. Então é isso que nós vamos ver, de onde saiu, como começou as primeiras igrejas, e vai ser, acredito que será bem interessante. No primeiro seminário nós vamos ver a primeira igreja, que é aceita no meio histórico, que é a igreja de Jerusalém, onde foi fundada pelos próprios apóstolos e aqueles que são os pais da igreja. No segundo seminário nós vamos falar da igreja da Antioquia da Síria, uma igreja muito importante para a dissolução, para a divulgação do Evangelho no Oriente Médio. Nós temos tudo isso com base bíblica em Atos, então nós vamos tratar bastante do livro de Atos neste segundo bloco, a partir de abril. Pode passar aqui. E finalizando com a igreja de Samaria e Damasco. Já dá para chamar a atenção um pouco a Samaria e a Damasco, porque a respeito de Samaria não era, não tinha a mesma cultura judaica, onde se difundiu bastante o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho que nós precisamos olhar para Cristo e não para ele. Agora, alguma pergunta aqui? No terceiro bloco, já avançando bastante, no segundo bloco pega abril, maio e junho, e o terceiro bloco é julho, agosto e setembro. Então nós temos entre julho, agosto e setembro, nós vamos estudar a respeito dos pais da igreja. Alguém já ouviu falar dos pais da igreja aqui? É importante compreendermos de onde vieram, o que eles são, quais eram as ideias filosóficas dele. A exemplo disso que eu quero trazer, nós não vamos falar dele propriamente dito, mas eu julgo necessário comentar um pouco sobre ele, que é Agostinho de Hipona, ou o Santo Agostinho, que as pessoas conhecem. Até a sua juventude, ele foi um ótimo teólogo. Nós podemos aprender muito com as ideias dele, com as teses dele, principalmente sobre o livre-arbítrio e justificação pela fé. Porém, depois ele enveredou para o lado calvinista e virou supralapsariano. Nós vamos aprender o que é isso. Mas supralapsariano significa que as pessoas, o pessoal calvinista supralapsariano, eles entendem que Deus decretou a queda do homem até antes do Éden. Isso, na minha opinião, é uma heresia da mais pura espécie. No terceiro bloco, então, nós vamos falar dos pais da igreja. No primeiro seminário, vamos falar sobre Justino Marte e Irineu. Esses dois, no século I, eles são do primeiro século, ou seja, nós temos Jesus Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esses homens são 100 anos depois que Cristo passou aqui na Terra. Então, eles muito recentes. Esses homens têm um testemunho muito grande, uma filosofia de vida que é interessante a gente estudar. Alguma pergunta? Justino Marte e Irineu de Lyon. No segundo seminário que nós vamos falar de Atenágoras e Teófilo de Antioquia. Só pelo nome já dá para saber que teve um período bom para falar sobre o Teófilo, de onde? De Antioquia. Então, os remanescentes da igreja de Antioquia da Síria. Pode passar aqui, por favor. No terceiro seminário, terceiro bloco, nós vamos falar sobre Tertuliano e Orígenes, grandes expoentes com pais da igreja, onde nos passaram uma boa filosofia, muito boa, inclusive base bíblica e, acima de tudo, como se manter firme na presença de Deus, mesmo diante das perseguições. Tertuliano, pai do senhor, pastor. Vamos falar de Tertuliano e Orígenes. É um bom conteúdo para a gente aprender. Então, no quarto bloco, nós temos a apologética. Então, se você for ver, nós seguimos uma sequência lógica. Um período avivalista, nós vamos entender de onde saiu as nossas práticas, de quais bases nós temos para justificar o que nós acreditamos. No segundo bloco, nós vimos que é a história da igreja. Nós veremos de onde saiu a igreja, como começou, onde começou, quem difundiu, quem divulgou. No terceiro bloco, nós temos os pais da igreja, as nossas referências teológicas, no sentido de serem os primeiros a estudar a Bíblia, no sentido de serem um dos primeiros a se manterem firmes no Evangelho, mesmo com perseguições, e o valor filosófico muito grande que os pais da igreja nos trazem a respeito disso.
A exemplo disso, nós temos, por exemplo, o caminho do livre-arbítrio, que é muito defendido pelos pais da igreja. Agora, no quarto bloco, dessa sequência lógica, nós já vimos a respeito do avivamento, vimos a respeito da história da igreja, os pais da igreja, e agora chega a nossa vez de defender o evangelho, que é fazer a apologética. Alguém já ouviu falar em apologética? Apologética é a defesa da fé. Nós temos base e conteúdo para justificar e defender a nossa fé frente a qualquer um que tente nos questionar a respeito dela. Então nós teremos no quarto bloco a apologética, que é a defesa da fé. No primeiro seminário vamos falar de seitas sectaristas. O que é seitas sectaristas? Elas acham que só elas estão certas, que não aceita ninguém de fora, mas que aí nós temos Testemunho de Jeová, temos as Adventistas, temos CCB, temos os Mormons, temos a Igreja do Evangelho Maranata, temos seita para dar e vender. No Brasil, tá? Nós vamos falar do Brasil. Vamos falar no segundo seminário a respeito do exclusivismo, que é uma característica de seitas que propagam heresias, que é o sectarismo, é o exclusivismo. Pode passar, né, por favor? E no terceiro seminário são as fontes diversas de salvação. Se você reparar, você vai ver que a maioria mesmo das seitas e que propagam heresias, elas sempre têm um outro método de salvação fora da Bíblia. Mateus, você dá exemplo de quem? Vamos falar dos Adventistas. Os Adventistas, eles têm como meio de salvação fora da Bíblia os escritos de Ellen White. A exemplo disso, temos o grande conflito. Mateus, quem mais? Temos os Mormons. Os Mormons, eles têm a Bíblia, porém tem um livro de Joseph Smith, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Então nós vemos que é uma característica de seitas a propagação de outros meios de salvação fora da Bíblia. Porém, a própria Bíblia nos ensina que a salvação em um único nome. Este nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. A respeito disso também, a maior, na minha opinião, seita que propaga a heresia, a Igreja Católica, fala que tem salvação em Maria, e a própria Maria é intercessora. Não é. Nós temos 1 Timóteo 2, versículo 5, que fala que há um só mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo, o justo. Tá bom? E as referências que eu usei para termos todo este seminário ao longo de 2026 são essas, eleitos nas livros, são livros e fóruns de pesquisa, tá bom? São artigos, livros e artigos. Então temos eleitos nas livros de Norman Geisler, uma leitura que eu recomendo bastante, A Cruz de Cristo, de John Stott, Os Pais Apostólicos, que é um compilado dos pais da igreja, muito bom, por sinal, História do Cristianismo, de Justo Hélio Gonçalves, muito bom também, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você quer ver uma pregação que é contra as doutrinas hereges e mostra que o inferno é real e a salvação é necessária, leia esse livro, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. E a respeito dos artigos, temos a Church History, Journal of Ecclesiastical, Vigilai e Christianae. Essa Vigilai e Christianae é legal para você compreender a história da igreja. São bastante artigos que tem a maioria em inglês, tá? Mas tem muito Google Tradutor hoje, então fica até mais simples você fazer uma boa pesquisa. E o Jornal Bíblico Literário, esse é muito interessante para você também ter como base comentários bíblicos de grandes homens de Deus. Então estes homens de Deus, eles fazem muitos comentários bíblicos a respeito de temas diversos da Bíblia, comentário bíblico de Atos, comentário bíblico de Filipenses. Então é interessante que vocês pelo menos conheçam quais são esses comentários. Então essas foram as referências que eu usei de estudo para formular este seminário de 2026. Bom, pode pensar que agora vamos falar sobre o período avivalista em si. Temos a incidência, pode passar, que é de um contexto bíblico antes de entrarmos na história do avivamento propriamente dito, mais perto da nossa realidade, que é o século XVIII. Então, preciso examinar com vocês dois textos, pode passar, por favor, dois textos bíblicos. Um que está em Atos capítulo 2 e o outro que está em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos tratar de Atos capítulo 2 primeiro.
que quando se fala de Atos capítulo 2, as pessoas acham que vai até o versículo 13 só, que veio o dia de Pentecostes, e teve línguas repartidas, veio um vento veemente impetuoso, mas não, Atos capítulo 2 não acaba no versículo 13, ele acaba lá no versículo 47. Então nós vamos entender o que é contextualização para o avivamento missionário. Atos capítulo de número 2, vamos tratar do versículo de número 4 primeiro. Eu vou estar lendo, se vocês quiserem acompanhar, porque a gente vai ler bastante. Então já é o nosso devocional bíblico. Bom, Atos capítulo 2, versículo de número 4, é o contexto que nós temos como base para o avivamento, mas um avivamento missionário. Bom, Atos capítulo 2, versículo 4. Eu estou falando baixo demais ou está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Vamos lá. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Em Jerusalém, versículo 5, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 6. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo de número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua? Versículo 9 vai começar a falar sobre os povos que estavam naquela localidade: partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Versículo 12. Todos se maravilharam e todos estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros, versículo 13, porém zombando, diziam: estão embriagados. Se uma embriaguez significa você ter qualidade missionária, então quer estar embriagado todo dia. Tá? Então até o versículo número 13 nós vimos a descida do Espírito Santo e a consolidação do chamado missionário e evangelístico dos dois. O que eu quero dizer com isso? É que em Atos capítulo 2 nós temos um avivamento para o sentido missionário, para o sentido de propagação do Evangelho de Cristo naquela localidade. Porque até o capítulo 2 de Atos nós não temos nenhuma igreja fundada, não temos nenhum apóstolo saindo para falar do Evangelho de Cristo. Após Atos capítulo número 2, nós vamos ver a fundação da igreja de Jerusalém, Antioquia, Cirene, nós vamos ver a propagação do Evangelho às mais diversas línguas, tribos e nações. Mas isso só foi possível porque, o Espírito Santo desceu, 2, revestiu aqueles 12 homens para pregarem, e logo na primeira pregação apostólica missionária, nós podemos ver que quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho de Cristo. Então, por que Mateus em Atos capítulo 2 você tem certeza que são línguas idiomáticas? Justamente pelo contexto imediato e o entendimento lógico. Qual é o entendimento lógico? O seguinte entendimento de que só foi possível porque Deus capacitou aqueles homens para falarem em línguas diversas, e assim foi difundido o Evangelho por toda a região e em consequência por todo o mundo. Então nós vemos um avivamento em si, um avivamento promovido para a igreja é do Espírito Santo de Deus, e este avivamento promovido pelo Espírito Santo de Deus teve um caráter missionário e evangelístico em Atos capítulo número 2. Então esta é a característica de Atos capítulo 2, estarem preparados para missões e levar o Evangelho a toda tribo, língua e nação. Então, só para basear nisso que eu falei para vocês, tem o versículo 29 também, que Pedro fala assim: irmãos, deixe-me dizer claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está
até hoje. Aqui alguns versículos antes ele faz questão de citar o texto de Davi, onde Davi serviu como objeto profético para anunciar a vida, morte e ressurreição de Cristo aqui na terra, tá bom? Temos o versículo 38 também. Disse-lhes, temos aqui o primeiro chamado ao arrependimento dos missionários na parte dos apóstolos, na parte missionária e evangelística. Atos capítulo 2, versículo 38, vai dizer: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos algumas características para receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, o renovo do Espírito do Senhor, não vem antes de arrependimento e confissão de Jesus Cristo publicamente. Então aquele que não se arrepende dos seus pecados e não confessa Cristo publicamente, é impossível receber o Espírito Santo do Senhor. É isso que Pedro está salientando para aqueles novos convertidos. Olha, se arrependam dos seus pecados, confessem Jesus Cristo publicamente, e só então depois vocês terão o Espírito Santo habitando em vocês. Então nós temos o versículo de número 46, que é uma exortação de Pedro para eles no seguinte: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Era Pedro falando para eles: olha, vocês agora são igreja, então sejam unidos em um só corpo. Esse corpo é o corpo de Jesus Cristo, que é o cabeça. Bom, então aqui nesta primeira contextualização nós temos um chamado missionário e evangelístico dos apóstolos, ou seja, um avivamento para levar o evangelho. Mas agora aqui em 1 Coríntios capítulo 14, abra para acompanhar, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 14, versículo de número 1. 1 Coríntios 14, versículo de número 1. Quer achar aí, pai? A gente espera achar. 1 Coríntios 14, 1. Nós temos, enquanto vou pegar um pouquinho de água. Achar? Bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Seria o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Eu queria que todos vocês falassem em línguas, mas muito mais que profetizassem. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então aqui nós temos em 1 Coríntios capítulo 14 uma ordenança aos dons espirituais. Então este texto é para aquelas pessoas que já se arrependeram dos seus pecados, já confessaram a Cristo publicamente e agora podem gozar dos dons espirituais. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que é Ele que concede, é Ele que separa cada qual para a sua própria vontade e glorificação. Bom, então nós temos em 1 Coríntios capítulo 14 um sentido de avivamento com enfoque nos dons espirituais para avivar individualmente, por consequência, o coletivo. O que eu quis dizer com isso? Você, quando recebe algum dom espiritual, algum dom do Espírito, Paulo dizendo, quando você fala em línguas, agora essas línguas aqui não são mais idiomáticas, são línguas inteligíveis, que nós não conseguimos discernir, salvo quando Deus usa alguém para interpretar.
São as línguas espirituais, são as línguas dos anjos, ou como conhecido aqui no texto em grego, glossolalia. Então nós temos a glossa, aqui que é a diversidade de línguas espirituais. Então essas línguas espirituais aqui em 1 Coríntios capítulo 14 é que são tratadas, e por ser tratadas, Paulo ele deixa bem claro, olha, fale em línguas com certeza, porque é um dom que você recebeu do Espírito Santo de Deus. Porém, quando nós falamos em línguas, é para edificação individual, uma vez que outra pessoa não vai conseguir compreender, a não ser que haja intérprete. Então é errado isso, Mateus? Claro que não, a Bíblia me dá base para isso. Então sim, línguas espirituais, línguas dos anjos, elas nos edificam, mas se atente a isso, que não é você falar em línguas ou não que vai ditar se você tem uma vida com Deus ou não. Por quê? Porque eu digo isso? Tem pessoas que não têm o dom de falar em línguas espirituais, e tudo bem por isso, você não é menos crente por isso, você não é odiado por isso, você é repudiado por isso, pelo contrário. Muitas vezes quem não fala em línguas tem um chamado missionário, quem não fala em línguas ora, então está tudo bem, até porque é o Espírito Santo que divide os dons espirituais. Uns têm visões, eu mesmo nunca tive visão, mas tem pessoas que têm visão, que têm visões. Então eu entendo que isso é um chamado, isso é um dom que o Espírito Santo concede a cada um. E aqui nós temos um contexto diferente, porém de um propósito único, que é o avivamento. Então nós vimos em Atos capítulo número 2 um avivamento voltado para a evangelização e para o sentido missionário, para capacitar os apóstolos a pregarem em toda tribo, língua e nação. Agora aqui em 1 Coríntios capítulo número 14, são para aqueles que já se arrependeram, são para aqueles que confessaram Cristo publicamente, por consequência receberam o Espírito Santo e têm do Espírito Santo a concessão de alguns dons espirituais. E estes dons espirituais temos o de profetizar, temos o de orar, temos o de falar em línguas, temos o de ensinar, que são doutores. Então vemos que o Espírito Santo concedeu a cada um segundo a sua própria vontade. Então, através dessa concessão, nós temos as línguas espirituais, que servem para edificação individual, salvo quando há intérprete. Quando tem intérprete, edifica toda a igreja. Então, nós vemos uma preocupação muito grande de Paulo falar assim para a igreja de Corinto: olha, falem em línguas sim, falem em mistérios, porém, tenham como base a palavra de Deus. Que o profetizar neste contexto significa a pregação, significa estudar a palavra, significa ler a Bíblia. Então, uma coisa que eu levo para a minha vida: não existe movimento sem palavra. Aquele pregador que chega assim, já parece... Você não entende nada do que o cidadão falou. Gente, como que começa a descer do Espírito Santo se não tem palavra? Em Atos capítulo número 2, para a capacitação dos apóstolos, eles estavam orando, eles estavam cumprindo o que Cristo disse para eles fazerem, que é orando. Nós vemos Paulo exortando a oração, exortando ao arrependimento, à confissão pública de Cristo, e só então receber os dons espirituais do Espírito Santo. Então não existe manifestação espiritual sem palavra, não existe manifestação espiritual sem compromisso, não existe manifestação espiritual sem confissão pública de Cristo. Porque assim, hoje a gente vive uma época que, pelo amor de Deus, todo mundo quer revelar tudo, fala de doença. Aí chega ali o cidadão: ó, Deus me revelou que tem alguém com dor de cabeça aqui. Eu não sei o primeiro, eu vim aqui na frente, trabalho o dia inteiro com tela. É lógico que provavelmente vai ter dor de cabeça. Ó, Deus mostrou que a Kathleen teve um problema no serviço, viu, Kathleen? Teve um problema no serviço, ela brigou com alguém, fez alguma coisa, ou às vezes nem individualiza, fala alguém. Ó, alguém teve um problema no serviço. É mais fácil falar quando não tem problema no serviço. Aí sim, ó, quem aqui não tem problema no serviço? Aí eu ia direto. Mas assim, é coisa genérica, gente. Nossa, Mateus, está falando para eu julgar? Com certeza. Em João capítulo 7, versículo 24, o próprio Jesus, ele fala para a gente assim: olha, julguem segundo a reta justiça. O próprio Paulo, no texto de 1 Coríntios capítulo 14, ele fala assim: olha, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Julguem segundo a palavra, julguem a profecia. Nós temos no contexto das cartas paulinas os bereanos. Alguém já ouviu falar nos bereanos?
bereanos eram aqueles que tudo que Paulo pregava e falava, eles estavam ali acompanhando na Bíblia. Falou ali que Jesus Cristo ama, vamos subir. Opa, ali. A lei antiga diz isso, vamos ver aqui. Então, gente, é uma análise crítica com base na palavra, isso não tem problema nenhum. Agora, o que eu não posso fazer são críticas infundadas. Críticas que não têm base bíblica, eu resguardo meu direito de silêncio, não falo nada. Agora, se tem base bíblica, eu não vou criticar publicamente, mas assim, eu não vou trazer para mim. Quem está com dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça, não vou levantar a mão. É genérico, é lógico que alguém vai estar com dor de cabeça, é lógico que alguém teve algum problema em casa, é lógico que alguém tem algum familiar que tem problema, é claro, gente, é lógico que alguém está com dor no joelho, mas isso aí é coisa mais genérica possível. Então, julguem segundo a palavra, segundo a reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Julguem segundo a reta justiça. Então, com base em tudo isso, nós vemos que o avivamento, além do avivamento, ele nos reavivar, ele acender a chama do Espírito em nós, concessão de dons espirituais. O avivamento, o verdadeiro avivamento, ele produz frutos. Se uma pessoa alega que está recebendo alguma profecia de Deus, se alguma pessoa alega que Deus está revelando para ela um outro que está passando uma certa circunstância, esta pessoa, para ela dizer isso, ela tem que estar fundada em Cristo. Se ela não estiver fundada em Cristo, com fundamento espiritual em Deus, pode ter certeza que é tudo, são palavras jogadas ao vento. Então, para tudo isso acontecer, às vezes as pessoas elas se atentam somente ao movimento, somente ao que está acontecendo. Está ali rodando, está ali falando do mistério, está ali profetizando, mas para isso acontecer tem que haver uma vida pregressa de intimidade com Deus. Se não houver uma vida pregressa de intimidade com Deus, pode ter certeza que aquilo ali é carne pura. Irmão, Deus está te mostrando, você vai casar, viu evangelista Osório? Deus está preparando um varão para você. Essas e outros piores que acontecem no meio daqueles que não têm intimidade com Deus, que vivem só de emocionalismo barato. Pode passar. Então deu para entender? Aqui o avivamento, o contexto bíblico, teve um sentido missionário. Pode passar quieto, por favor. Então John Stott, no livro dele A Cruz de Cristo, ele vai dizer assim: aquele que é alcançado pela cruz não tem uma mera troca de posição, ou seja, a substituição. Cristo nos substituiu. Então não tem uma mera troca de posição, pois os que veem nela o amor de Deus e são unidos a Cristo, através do seu Espírito, transformam-se radicalmente em aparência e caráter. Então, aquele que olha para a cruz de Cristo de forma verdadeira e entende o significado da cruz, ele muda radicalmente em caráter e aparência. Então, o que eu fazia anteriormente eu não faço mais. O que eu falava antes eu não falo mais, por quê? Porque eu olhei para a cruz de Cristo. Então, sempre olhem para Cristo. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os gregos e maldição para os judeus. Então, nós pregamos a Cristo crucificado. Perguntas? Dúvidas? Antigamente o povo tinha uma sede muito grande, né, para receber o Espírito Santo. Realmente, o pessoal que quer crescer na graça, eles precisam buscar o batismo. Uma vida plena, receber o desejo que as pessoas tinham tão grande de receber o Espírito Santo. As pessoas faziam jejum, oravam, buscavam, falavam: Senhor, eu quero. E muito simples, às vezes um lar que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então você vê que hoje você vê que está faltando isso hoje no meio das igrejas, esse propósito. Nossa, eu quero ter um dom, eu quero receber o selo do Espírito. Então era muito buscado esse batismo do Espírito Santo. Hoje quase ninguém busca mais, né? Então, isso que parece que adivinhou o que a gente ia falar hoje. Nós vamos falar sobre o avivalismo no país de Gales. O avivalismo no país de Gales teve como um dos expoentes e um dos líderes, mesmo ele não se considerando um dos líderes, o Evan Roberts.
Eu lembro que eu comentei um pouquinho dele em dezembro, porém hoje nós vamos falar do avivamento do país de Gales como um todo. Quem foi Evan Roberts? Evan Roberts nasceu em uma cidade chamada Lockwood, lá no país de Gales. Nasceu em uma família humilde, salvo o melhor juízo, ele teve 8 irmãos. O pai era minerador, trabalhava em minas de carvão. Ele parou de trabalhar, isso tudo no século XVIII, tá? 1700. Ele parou de trabalhar aos 11 anos para ajudar o pai nas minas de carvão. Então, aos 11 anos, ele parou os estudos para ajudar o pai a trabalhar na mina de carvão, devido à situação da família. E isso era uma prática comum no país de Gales, trabalhar com carvão, nas minas de carvão, os mineiros, não mineiros de Minas Gerais, mineiros que trabalhavam na mina de carvão. Então, mas ele sempre teve uma ideia de uma intimidade diferente com Deus. Tanto que relatos históricos, mostram que Evan Roberts, ele levava a Bíblia para ler nos intervalos do trabalho dele. Então, nos intervalos do trabalho dele, ele estava sempre lendo a Bíblia. Tem uma característica interessante de Evan Roberts: ele não era nenhum grande teórico, não teve nem formação teológica, não teve uma educação expoente, parou de estudar aos 11 anos. Mas tinha uma coisa que ele era esforçado para com Deus, na obra do Senhor. E uma vez pegou fogo na mina onde ele trabalhava. E quando pegou fogo na mina onde ele trabalhava, lá se perdeu o exemplar bíblico que ele tinha naquela época. Então, por isso que se você for hoje no país de Gales, você vai encontrar um monumento em homenagem a ele, porém não tem mais acesso à Bíblia que ele lia naquela época, porque foi tomado e queimou a Bíblia que ele lia nesse incêndio nas minas de carvão. Que prejuízo. Coitado. Poxa, vai passar. o Brasil, o cara tinha de buscar e mas em fevereiro de 1904, pode passar, por favor, nós temos 2 acontecimentos em uma outra cidade do país de Gales, não na cidade onde morava Evan Roberts, uma outra cidade que tinha um reverendo que chamava Joseph Dickens. Esse reverendo Joseph Dickens, ele sempre prezava pelo avivamento, pela união dos irmãos. Ele gostava muito de trabalhar com o avivamento. Porém, no país de Gales tinham cristãos, muitos inclusive, porém eram aqueles cristãos frios, sabe? Aquele cristão que anda na rua, parece uma geladeira andando, frio, se você chegar perto dele, você congela junto com ele. Então, estava assim, o evangelho estava, os cristãos. Será? Os cristãos, eles estavam assim, no país de Gales. E aí esse reverendo, Joseph Dickens, ele se incomodou com isso. Então ele passou a orar a Deus, ele falava assim: Senhor, envia um jovem, envia um instrumento do Senhor para ser um meio pelo qual nós teremos o avivamento deste país de Gales. E que este país, ele seja impactado pelo avivamento do Senhor. E aí tem uma característica da oração desse reverendo, que é o dobra-me, Senhor, dobra-nos, para que nós recebamos o avivamento do Senhor. Esse dobra-nos, no idioma local do país de Gales, é um sentido de derretimento, de assim, moldar novamente para nós estarmos aptos a receber o Espírito Santo de Deus. Então era uma característica da oração daquela igreja, deste reverendo: Senhor, dobra-nos. Até que em uma conferência, uma reunião comum, como se a gente estivesse aqui na igreja na quarta-feira, é uma reunião comum, ele falou assim: olha, gente, contem alguma experiência que vocês tiveram com Deus, contem algo que Deus fez na vida de vocês. E nesse dia, em fevereiro de 1904, levantou uma jovem assim, o nome dela é Florrie Evans, não tem nada a ver com o Evan Roberts, tá? Florrie Evans, ela se levantou a mão e falou: reverendo, eu tenho uma coisa para dizer. Achavam que ela, nossa, Deus me deu, Deus fez, isso aconteceu. A frase que ela disse: eu amo Jesus de todo o meu coração. E neste dia começou o avivamento.
acendeu o pavio do avivamento na cidade de Gades. E a história diz que aquela reunião não foi mais a mesma. Todos foram formados, todos foram cheios, falavam em mistério. Então uma reunião que iria durar 1 hora, 1 hora e meia, estava durando 2, 3, 4 horas, varando a madrugada. Então isso aconteceu. Pode passar quieto, por favor. Ela foi a resposta da oração dele também. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Isso que ela falou. Igual a Rua Azusa. Vamos falar da Rua Azusa aí. Pode passar quieto, por favor. Porém, em Newcastle, em Evan Roberts foi para essa cidade. Foi uma cidade. E aí ele foi em uma dessas conferências. E uma dessas conferências, ele se sentiu tão tocado pela oração que era feita, porque não era só mais o reverendo Joseph Dickens que orava para Deus dobrar todos eles, mas agora toda a igreja, toda a comunidade orava para que Deus os dobrasse. E aí isso tocou profundamente um jovem. Sabe qual a idade? Evan Roberts, 26 anos. 26 anos de idade. Ele sentiu arder no coração dele algo que ele nunca tinha sentido na vida dele, que é o avivamento. Ele não queria mais andar pelas ruas frio, gelado, não queria mais andar pelas ruas como se fosse mais um dia. Ele queria andar realmente sentindo a ardência do Espírito Santo no coração. Pode passar, cara, por favor. Pode passar. Pode passar. Então, ele pode passar também. Então ele volta para a cidade dele. E ele teve uma visão, onde ele via 100.000 almas se convertendo ao cristianismo. 100 almas convertidas. Deus deu essa visão para ele, para Evan Roberts. E ele voltou para a cidade. Voltou para a cidade e ele fez uma conferência com os jovens. O pai dele era um pastor local. Então Evan Roberts fez uma conferência com os jovens, uma reunião, onde eles se sentavam, oravam, e no momento da pregação, lembrem, ele não era nenhum grande teólogo, não dominava línguas antigas, não dominava literatura antiga, muito pelo contrário, ele não conhecia de teologia aplicada. Então nós vimos que os reformadores tinham uma grande gama de conhecimento, uma base teológica muito grande. Já Evan Roberts não. Ele não tinha essa base teológica, porém o que ele tinha era a vontade de servir a Deus. E ele, no sermão dele, ele exemplificou que eles precisavam fazer uma série de confissões, precisavam fazer uma série de declarações verdadeiras. E essas declarações são: a primeira, confissão dos pecados e arrependimento, se arrepender e confessar os pecados, para só então poder receber o Espírito de Deus. Remoção de dúvidas, parar de duvidar: será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Sem dúvidas. Obediência ao Espírito Santo era uma das características fundamentais da pregação de Evan Roberts, a obediência ao Espírito Santo. E quarto, confessar publicamente a Deus. Então nós vemos que tudo isso tem base bíblica, porque nós estudamos um pouquinho da contextualização em Atos 2 e 1 Coríntios, capítulo 14. Então nós temos a confissão dos pecados e arrependimento, remoção de dúvidas, obediência ao Espírito Santo e confissão pública a Cristo como seu único Salvador. Pode passar. Com isso, pode passar, por favor. Com isso, o que já estava fumegando, o que já estava pegando fogo no pavio, explodiu de vez no país de Gales do século XVIII. Cada reunião que tinha Cada reunião que tinha não era uma reunião comum. Todas as reuniões que tinha, todos os dias passaram a ter reuniões avivadas com o Espírito de Deus, reuniões que eram caracterizadas pelo mover do Espírito Santo,
pregações, sermões, testemunhos, muita oração, e orações dobra-nos para sentir o Espírito Santo. Com isso, passaram a ter reuniões todos os dias, e nunca se repetia as reuniões que tinham. E além disso, virou uma notícia local, no país todo, uma notícia nacional. Essa notícia nacional, gente, tinha um jornal, com os jornais da época noticiavam todo tipo de coisa, jogo de rugby, promoção ali no mercado do seu Zé, noticiavam todo tipo de coisa. Porém, os jornais, eles tinham uma edição única, uma edição especial para falar como que estava o avivamento na cidade, chamava Revival Edition, edição do avivamento. Então, o avivamento naquele país foi tão grande, não foi somente na cidade de Evan Roberts, mas foi em todo o país de Gales. Em todo o país de Gales teve um avivamento tão grande que parecia uma explosão que contagiava cada um que chegava perto. Então, os jornais passaram a ter uma edição especial para o avivamento. Então, tudo que ia falar de avivamento tinha uma edição especial nos jornais. Era um jornal, uma edição, um exemplar só para falar do avivamento. O avivamento, os jornais noticiavam, está tendo avivamento, e com o avivamento há frutos. O avivamento produz frutos. E os frutos do avivamento no país de Gales, olha, prostíbulos foram fechados, prostitutas, ao invés de irem nos prostíbulos, passaram a ir na igreja, arrependeram, confessaram Cristo publicamente, receberam o Espírito Santo de Deus, se tornaram missionárias no país de Gales, e muitos saíram. Existem dados de que de 100% dos que se converteram, 80% continuaram no país de Gales e 20% foram fazer missões em outros países. Noticiaram o que Deus fazia, noticiaram que o Espírito Santo operava. Então tivemos prostíbulos fechados, bares fechados. Existem notícias de que bares, o bêbado ele entrava no bar, ele estava devendo. Ele pagava porque ele estava devendo voltar para ir na igreja, porque ele queria receber o avivamento de Deus. Então bares estavam fechando. A taxa de criminalidade também queda. Criminosos iam dentro das congregações, deixavam seus objetos de assalto, de roubo, de furto, deixavam tudo lá e falavam: olha, não quero mais saber dessa vida, o que eu quero até agora é um avivamento, uma experiência verdadeira com Deus. E nenhum desses voltou às práticas anteriores. Todos se tornaram ministros, reverendos, todos se tornaram missionários de Deus em Gales e fora do país de Gales. Tivemos conversões em todo o país. E o que Evan Roberts sempre falava: olha, o avivamento não é sobre mim. Não sou eu que promovo o avivamento. Dava poucas entrevistas, escreveu um livro. E esse intenso avivamento, ele durou por 10 meses todos os dias. Tinha reuniões de manhã, de tarde, reuniões na noite, duravam 2, 3, 4 horas na noite. Então uma reunião que começava 7, 7h30, parava só na madrugada, e tinha outra pela manhã. Evan Roberts, ele dormia uma média de 4 horas por dia, quando ele não dormia menos. Ele sempre orava, buscava, lia a Bíblia, sempre estava disposto a estar ali na igreja. Pode passar. E essa é uma frase do livro dele. Ele diz assim, é o prefácio do livro dele, é o prefácio, logo com isso. Eu fui perguntado sobre meus métodos. Ele estava sofrendo bastante crítica. O pessoal gelado estava sofrendo bastante crítica. Fui perguntado sobre meus métodos. Eu não tenho nenhum. Eu preparo as palavras que vou falar e deixo tudo para Ele, Deus. Eu não sou a fonte deste avivamento. Sou apenas um agente no que está crescendo para ser uma multidão. Eu não estou movendo os corações dos homens nem mudando suas vidas. Não eu, mas Deus. Acredito que o mundo está no limiar de um grande avivamento religioso e oro diariamente para que eu possa ajudar a fazer isso acontecer. Imploro a todos aqueles que confessam a Cristo, que peçam a Ele hoje de joelhos, se Ele não tem algum trabalho para fazer agora. Você consegue ler o restinho? Ele vai? Você dá um S, deixa eu dar uma pergunta.
Coloca no PowerPoint, por favor. Sem ser na tela, sabe? Na tela de apresentação. Ele vai liderar todos como nos liderou. Jesus fará deles pilares de fumaça durante o dia e pilares De fogo durante a noite. Pode passar a próxima slide, você consegue voltar aqui, o segundo slide fica menor. Coisas maravilhosas aconteceram no país de Gales em algumas semanas, mas isso é apenas o começo. O mundo será varrido pelo seu espírito, como um vento apressado e poderoso. Muitos que agora são cristãos silenciosos, cristãos negativos, cristãos cuja crença significa pouco para eles e nada para qualquer outra pessoa, liderarão esse movimento. Pode passar. O mundo inteiro ouvirá essa mensagem de paz e boa vontade para com os homens e será abençoado. Milhares e milhares farão mais do que já realizamos aqui em Gales, já que Deus lhes dará poder. Essa é a minha fé sincera. Se as igrejas aprenderem a lição da obediência à voz do Espírito Santo, obediência, obediência e obediência ao Espírito Santo. Esse foi o prefácio do livro. Pode passar, pode passar, por favor. Aí tá. Porém, esses 10 meses intensos de avivamento cobraram seu preço fisicamente. Tivemos datas, vamos tratar de datas, é recente, datas. 1904, final de 1904 e início de 1905. Século XX. Final de 1904 e início de 1905 foi o período dos 10 meses intensos de avivamento. Porém, essa rotina de Evan Roberts cobrou seu preço. Ao final desses 10 meses, ele teve uma crise de burnout. O que é uma crise de burnout? Você está sobrecarregado. Seu corpo já não começa mais. Você está cansado em excesso, você está exausto. Ele tinha alguns episódios de depressão. Evan Roberts, ele não saiu da igreja, não se afastou de Deus. Porém, ele se tornou mais privado, mais particular. Então, após esses 10 meses, ele viveu, depois desses 10 meses, de forma mais isolada, na casa, recebendo cuidados em uma casa de Lewis, Penny Lewis, o nome da família. Mas, o que eu quero trazer para vocês é que ele se manteve na igreja e este avivamento ele alcançou o mundo todo. E um dos lugares que esse avivamento alcançou, a Rua Azusa, foi uma das inspirações para ter esse avivamento. Mas a Rua Azusa nós vamos tratar no próximo seminário. Pode passar, Kevin, por favor. Ele morreu aos 72 anos de idade. Nossa, mais ou menos todos eles se falou. Todos eles. Quem viveu próximo dele foi quem? John Knox? Será? John Knox morreu aos 72 anos. Então ele viveu até os 72 anos, sempre na igreja, porém cobrou o preço daquela rotina intensa que ele viveu. Porém, eu tenho uma curiosidade para trazer para vocês. Lembra que tinha uma edição especial, a Revival Edition, que tratava, uma edição especial no jornal que tratava somente sobre o avivamento? E lembra que antes ele teve uma visão de 100 mil almas convertidas? Ao final desses 10 meses, esse mesmo jornal, nessa mesma edição do Revival Edition, noticiou que ao menos 100 mil almas se converteram ao cristianismo durante esses 10 meses. Causas naturais. Causas naturais. Causas naturais. Então, ao final dos 10 meses de intenso avivamento, Deus cumpriu aquela visão que deu a Evan Roberts lá no início, 100 mil almas convertidas. Ele se curou depois do burnout? Burnout ele se recuperou, mas ele deu recurso sempre. Ele sempre foi mais tímido, tanto que escreveu um livro só. Mas ele morreu de causas naturais. O que eu quero deixar aqui é que Deus cumpre o que ele promete.
Deus deu uma visão para Evan Roberts de 100 mil almas convertidas. E ao final dos 10 meses, Deus cumpriu essa promessa. O jornal noticiou 100 mil almas. Talvez o Espírito Santo ele falou exatamente isso comigo. E hoje as pessoas eles estão confiando muito no conhecimento que eles conhecem acerca das Escrituras. Estão colocando muito a sua fé nisso, em achar que por ele conhecer bem, né, teologia, fazer um bacharel, doutorado, mestrado. O Senhor falou para as pessoas que põem sua fé, põem sua confiança muito nisso. Não que isso mas seja é além, mas não, tem é uma certo. intimidade. Por isso que ele deu para nós um amplo conhecimento, que você precisa crescer em conhecimento, mas a graça, né? Os dois têm que andar juntos, para que possa o ministério ser abençoado com a presença do Espírito Santo e não ficar esse misticismo dentro das igrejas por aí. Um camarada, esse dia eu vi um camarada, e Deus usou ele para revelar algo com a moça era levita, e só que ela não botou fé que era Deus. Ele ligou para ela, ele falou para ela: olha, você está em adultério com um pastor da igreja. Aí ela, eu não. Aí Deus começou a revelar para ela sobre o filho dela, como você tem um filho. Para você saber que é Deus que está falando com você, Deus quer que você abandone essa vida. Você tem uma criança de 5 anos e hoje você sabe por que seu filho não sai do hospital. É por causa de você. Você está vivendo errado, uma vida de pecado, com um homem que não é seu. Aí a mulher desabou, aí ela sentiu que não foi na carne. Aí Deus cobrando ela. Finalizamos o seminário de hoje, tá? Vimos sobre o avivamento do Pai de Gales. No próximo seminário, não perca, teremos o Grande Despertar, com as pregações impactantes de Jonathan Edwards. Eu agradeço pela oportunidade, faço muito bom.